Fala galera, tá né? Beleza? Minha coluna hoje no Jogada 10, vou falar da classificação do Flamengo para a final do estadual, vencendo o Vasco, né, na semi, 2 jogos. Falarei sobre dificuldades que o Flamengo tem de contratar, dificuldades que eu acho que impostas pelo próprio Flamengo, e explico por quê. E a expectativa para esses 15 dias, 12, né, de treinamento que o Vitor Pereira vai ter junto com o time antes da final, do primeiro jogo da final contra o Fluminense, que vai ser na próxima semana, no domingo, né? Dessa forma. Bom, falando do jogo da semifinal, a vitória sobre o Vasco, né? Eu acho que o Flamengo fez um jogo ok, não acho que foi espetacular, fez um jogo ok, longe de ser espetacular, na verdade. E eu acho que eu queria destacar aí 2 jogadores, Ayrton Lucas e Pedro, que jogaram uma barbaridade. E Pedro fez 2, o Ayrton fez 1. E é isso, eu acho que independente disso, o Flamengo foi pressionado em alguns momentos pelo Vasco, mas que também não teve muita chance. O gol foi uma bola parada, que é um problema corriqueiro desse time do Vitor Pereira. O Flamengo tem tomado gols de bola parada de forma até infantil às vezes, né? E aí eu acho que é uma questão de treinamento, que parece que agora vai começar a ter. E a gente vai ver. O Flamengo venceu por 3-1, sendo que o gol no último minuto ali do Ayrton Lucas, que dá uma arrancada numa metida de bola inteligente do Pedro, ele arranca atrás do zagueiro, ganha na frente, toca na saída do goleiro, golaço. Flamengo na final. Agora, o Flamengo vai pegar o Fluminense, e eu acho que o Flamengo vai precisar melhorar muito para conseguir competir com esse time do Fluminense, que acho hoje um dos melhores jogos, um dos melhores futebols, o melhor futebol talvez do Brasil. Lembrando que a gente está no início da temporada, mas é um time que já vem jogando junto aí quase faz aí um pouquinho mais de um ano, né? Que o Fernando Diniz tem conseguido extrair bastante desse time. Assim, o time do Fluminense está muito bem arrumado. O Flamengo, se jogar como jogou, por exemplo, o primeiro tempo contra o próprio Fluminense, mas aí eu acho que aí vai ter uma questão de equilíbrio do Vitor Pereira em conseguir fazer com que o time mantenha o ritmo nos 2 tempos. Acho que a gente consegue brigar. Vai ser difícil? Acho que vai ser difícil. O time do Fluminense é bom, mas Flamengo, né, bicho? A gente sabe que quando entra em final e briga, o Flamengo equipara tudo. É o que a gente espera, né? E com esses dias para treinar, a gente espera que o clube consiga melhorar, né, a situação dele dentro de campo, né? Oscilar menos e tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Sobre contratações, é importante a gente dizer, o Flamengo perde o Mateuzinho no jogo contra o próprio Vasco, no primeiro jogo da semifinal. Ele quebra a perna, né? E aí vai ficar fora. Então o Flamengo tem Varela e mais ninguém na lateral direita, né? Pô, esqueci de falar do Matheus França, que entrou muito bem no segundo tempo do jogo Flamengo e Vasco. Mas fica aqui uma menção rosa para não dizer que eu esqueci, até porque já tem um pouquinho de tempo, mas enfim. Uma menção rosa do Matheus França, que entrou bem demais na partida, inclusive. Voltando, então assim, o Flamengo perde um lateral direito, tinha 2, que tem gente que diz que não tinha 1, né? Juntar 2 não dava 1. Tem uma questão relativa aí a um ponta direita, né? Um ponta meia direito, ponta que faz o meio também, né? E aí o Flamengo estava atrás do Ângelo, que parece que finalmente se desistiu do Ângelo, né? Efetivamente, parece que ele trocou de empresário, vai para a Europa e tal. O Flamengo aparentemente perdeu também o Arthur. Dizem que fez proposta, não tenho certeza, não tem como confirmar isso. Tem o nosso amigo Bruno Castanha que indicou isso, que o Flamengo tinha feito proposta pro Arthur, do Bragantino. Aparentemente está trocando, porque eu li ontem que estão trocando já documentos, ou estamos finalmente para a transferência dele para o Bragantino, mas também depois no final do dia ali que o Bragantino tinha desistido, tinha negado, recusado a proposta do Palmeiras, então não sei quantas anos, mas aparentemente tá negociando lá de lá. E o Flamengo simplesmente não contrata ninguém, né? Não contratou ninguém, além do Ayrton Lucas, obviamente, pagou, e do Gerson, que trouxe no início do ano, assim, agora, nesse momento, janela fecha, se não me engano, no início de abril, o Flamengo não conseguiu contratar ninguém, principalmente para lateral direita, né? A gente tem Libertadores chegando, a gente tem
Copa do Brasil daqui a pouco o Flamengo vai jogar e tem o Brasileiro daqui a um mês. Então era importante a gente ter pelo menos mais um lateral direito. Eu não sei se o Flamengo vai conseguir contratar até lá. Talvez no mercado interno. Mas aí tem aí eu vou te explicar a questão da dificuldade do Flamengo contratar e por que o Flamengo é um dos culpados. Porque o Flamengo olha muito para a Europa. A Europa está no meio da temporada. Dificilmente eles vão liberar jogador de uma qualidade boa, que seja titular ou reserva, ou primeira reserva, por exemplo, para sair no meio da temporada. Então, isso dificulta muito. O Flamengo, por exemplo, poderia tentar o Gilberto, que tá no Benfica, diz inclusive que vem no meio do ano, ou o Flamengo vai tentar contratar no meio do ano, algo assim. Mas não dá para você dizer nada, né? Não dá para você dizer que vai ou que não vai, e ao mesmo tempo as equipes lá estão preocupadas com suas competições e dificilmente vão liberar jogador. Então você tem o jogador encostado, que não é o que a gente quer, ou você não consegue trazer. O Flamengo poderia tranquilamente, com o dinheiro que tem do João Gomes, por exemplo, olhar para o mercado sul-americano e tentar trazer um lateral. Que, né, mesmo lá também sendo meio de temporada, que eu, principalmente na Argentina, né? Se você olhar Argentina, Uruguai, por exemplo, o Vasco trouxe o Pumita, que é um bom jogador, né? Tem se mostrado bastante útil para o Vasco. O Flamengo não olhou. O Flamengo tem problema de volante para substituir, por exemplo, o João Gomes, um volante um pouco mais com poder defensivo, não trouxe. Então, assim, tem o Igor Jesus, que é um menino, mas que também, pô, não dá para botar nas costas dele. Então, assim, o Flamengo tem dificuldades e que poderia, olhando no mercado sul-americano, talvez resolver essas dificuldades, mas vai preferir aguardar. Eu acho temerário, acho preocupante, inclusive, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Para lateral tem o Wesley da base, que de repente pode subir, mas será que não é pouco? Né? Será que não é botar peso pra caramba nas costas dele, como por exemplo no Igor Jesus? Dizer assim, não, tem o Igor Jesus aí, dá pra segurar. Eu não sei, eu fico preocupado demais com isso. Beleza? Bom, jogo do Flamengo agora só no outro domingo, então aguardar e esperar e torcer para que o Vitor Pereira consiga usar esses dias aí de treino para o time chegar muito firme no jogo contra o Fluminense e mostrar o que mostrou pelo menos no primeiro tempo contra o próprio Fluminense, em que anulou o time do Diniz, né? O falado, badalado Fernando Diniz, beleza? É isso, não tem muito o que falar. Mais uma passada a respeito do primeiro jogo, do segundo jogo da semi, a passagem para a final. E essa questão de contratação que é o grande problema do Flamengo. Beleza, gente? Obrigado mais uma vez, um abraço, jogada 10.